Olá, tudo bem? Meu nome é Edivaldo, sou professor de redação e esse é o canal do curso Redigir. Na aula anterior do nosso curso de narrativa, nós vimos o que é narrar. Vimos também a origem da narrativa, que pode ser de origem da ficção e da imaginação, e pode ter origem também em casos reais, a não ficção. E na aula de hoje nós vamos ver a diferença que existe entre a narrativa verbal e a narrativa não verbal. E se você está pensando em prestar a avaliação do Enem, lembre-se do que nós dissemos na aula passada. Aprender narrativa é uma ferramenta para interpretar os muitos textos que aparecem em toda a prova do Enem. Por isso, vamos iniciar então falando sobre narrativa verbal e narrativa não verbal. Muito bem, quando pensamos em narrativa verbal, logo vem à nossa mente que se trata de texto escrito. Por isso, quando pensamos na narrativa não verbal, então vem aí já a narrativa originada, por exemplo, na oralidade. A narrativa originada na fala. E para exemplificarmos melhor a narrativa exemplificada na oralidade, nós podemos falar do narrador esportivo. Esse profissional, a figura do narrador esportivo, teve origem no tempo do rádio. Nos anos 50 teve a Copa do Mundo, que foi transmitida pelo rádio, não tinha como transmitir ao vivo pela TV naquela ocasião. Então o narrador esportivo tinha uma importância muito grande. Imagine só toda uma nação acompanhando os jogos da Copa pelo rádio. Então o narrador esportivo, ele agia como quase que um contador de histórias, sendo que os personagens, nós podemos dizer, os jogadores, o juiz, a mãe do juiz, eram os personagens daquelas narrativas, daquelas verdadeiras histórias que se contavam. O narrador esportivo transmitia para a população aquela partida e muitos talvez que nem tinham rádio, que não tinham visto a partida, contavam e elaboravam as suas próprias histórias a partir daquela história. Então veja como essa profissão, o narrador esportivo, tem a ver aí com a narrativa oral. Nós falamos na aula anterior também sobre a narrativa oral sendo a piada, que a piada é uma narrativa oral. A engraçada e a não engraçada. A sem graça também é uma narrativa oral. Lembra-se por que nós podemos dizer que uma piada pode ser uma narrativa? Nós passamos para você que a narrativa sempre tem o personagem, que é o elemento essencial da narrativa, é o personagem. Então a piada tem personagem, é uma narrativa oral ou uma narrativa verbal. A piada é uma narrativa de suma importância para nós fazermos uma análise. Agora, narrativa oral é uma narrativa não verbal, mas não podemos nos enganar, achar que só a narrativa oral é uma narrativa não verbal. Nós vamos dizer aqui que existe uma outra classe de narrativa não verbal, é a visual. Existem narrativas visuais. Para mostrar para você um exemplo de narrativa visual, eu peguei aqui uma revistinha da minha filha, a revistinha da Turma da Mônica. Eu acho muito interessante essas histórias do Maurício de Souza, porque existem algumas histórias em quadrinhos aqui, tem só desenhos, só figuras, e contando a história. Então a criança ela pode elaborar a narrativa na sua própria mente, na sua própria ideia. Ela vai imaginando aqui o que os personagens estão falando. Porque não há balões aqui contando as histórias. Então a maioria das publicações do Maurício de Souza tem esse tipo de narrativa e é muito interessante. Na escola, na educação é muito importante esse tipo de narrativa, porque a gente usa muito lá na escola onde eu trabalho com crianças especiais ou com crianças que ainda não conseguiram aprender a ler ou estão com dificuldade de aprender a ler. Então, quando elas pegam assim histórias em quadrinhos do Maurício de Souza, por exemplo, da Turma da Mônica, elas
começam a imaginar o que o personagem está falando, porque talvez quando ela lê o balãozinho, ela tem dificuldade, talvez, em juntar sílabas, ela tem dificuldade ainda em entender o texto. Mas a figura ajuda a criança, o quadrinho ajuda a criança, então, a imaginar o que está acontecendo. Então ela tem capacidade de acompanhar uma história, mesmo sem saber ler muito bem. Então é uma narrativa visual, é uma forma visual. Mas você quer ver um exemplo de narrativa visual? A narrativa visual vem dos tempos do cinema mudo. Charlie Chaplin, por exemplo. Então, no cinema mudo, eles dramatizavam, contavam histórias emocionantes, tudo sem usar uma única palavra. Então, não é uma narrativa oral. O cinema mudo, então é uma narrativa visual. Então, nós podemos dizer que esse tipo de narrativa, a visual, também é uma narrativa não verbal. E a narrativa não verbal, ela é de grande importância na cultura, da civilização, porque nos tempos antigos as histórias eram passadas oralmente, de geração após geração, de avô para filho, para neto e assim por diante, de pai para filho e assim por diante. Por isso, na aula de hoje, então, nós aprendemos sobre narrativa verbal e narrativa não verbal. Logicamente, a narrativa verbal será o nosso estudo daqui em diante. Estaremos estudando também a narrativa não verbal, porque o objetivo desse curso de narrativa é ajudar você a escrever melhor. Por isso, continua aqui o convite. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição nesse canal. O objetivo de você se inscrever é acompanhar nossas aulas, e o nosso objetivo é considerar você um aluno do curso Redigir. Vamos ter mais contato entre eu e você, e eu vou poder então planejar aulas que venham de acordo com as suas necessidades. Além disso, se você gostou também da aula, dê um joinha. E se você estiver pensando em fazer a sua avaliação do Enem, acompanhe também essas aulas, que vai ser uma ferramenta de grande importância para os seus estudos. Um abraço e até a próxima aula.